Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. Os que estão online, né, e presentes aqui. Em nome de Jesus, né, eu me coloco aqui na disposição do Espírito Santo. E que o Senhor também venha abençoar a sua mente, o seu coração, conduzindo, né, a toda boa vontade perfeita e agradável, para que você, como filho de Deus, venha poder ter essa oportunidade de receber de Deus aquilo que o Senhor tem para nos dizer essa noite. Amém? Bom, como eu disse na última vez sobre as bem-aventuranças, eu vou dar continuidade hoje, porque assim o Senhor tem me dirigido, né, a falar sobre isso. E confesso que é realmente uma passagem bastante desafiadora para nós, porque nos faz repensar em muitas coisas. Quando você começa a buscar de Deus a revelação, o entendimento sobre aquilo que Ele quer falar, e nós nos dispomos a isso, começa a vir a luz sobre muitas áreas, né? Sobre muitas coisas. E aqui vamos meditar nas beatitudes, ou bem-aventuranças, os chamados, como eu disse no culto na vez passada, os chamados macários, na tradução grega. E não que eu saiba falar grego, e nem mesmo hebraico, nem nenhuma dessas línguas, mas eu gosto de buscar a tradução do original, porque Macários veio da tradução da Septuaginta, aonde a gente busca identificar a melhor versão, a mais fiel, né? Que nós podemos entender à luz da palavra, daquilo que tem como principal do texto, que seria as bem-aventuranças. E o que seria isso? Segundo Macários, os felizes, aqueles que são felizes aos olhos de Deus. Mas ainda buscando um pouco mais sobre essa tradução, né? A gente sabe que Jesus, ele não falava em grego, né? Ou quem não sabe, né? Ele não falava em grego ali com os judeus. Então, segundo os estudiosos, é provável que ele falou em hebraico ou aramaico. E ali, ele traduziu essa palavra ainda no hebraico como Ashrei. Ashrei, é como eu consigo falar, e é a tradução. É como aquele que faz referência a uma caminhada. Então, todo ser humano, eu queria abrir aqui sobre a questão de termos comportamentos ou personalidades próprias e intrínsecas ao ser humano, que é aquele que você é formado. Assim como você nasce, você passa a ser reconhecido e visto. Você parece com seu pai, você parece com sua mãe, você tem características próprias, tanto físicas como intelectuais, que você passa a se parecer com aquela pessoa. E assim também Deus criou o homem com personalidade própria e características inerentes a essa formação, que define a sua personalidade. Mas, inclusive, sobre o versículo que eu vou falar hoje à noite, que tem como característica sobre pessoas mansas. Tem pessoas mansas por natureza, que é uma característica muito pessoal. E tem outras que são mais ríspidas, mais, né? E eu queria dizer que Jesus não estava falando a respeito disso, sobre a característica da sua geração humana, mas daquela que é gerada em Deus, segundo aos olhos de Deus, conforme Ele te vê. E ao ver a tradução dessa palavra, Jesus falava a respeito da relevância, né? Relevância da compreensão de nós andarmos, caminharmos de acordo com a nossa vocação. Para isso ele usou essa palavra no hebraico, Eshrei, que faz referência a essa caminhada. É aquele que está caminhando, é aquele que escolhe caminhar, é aquele que caminha, é aquele que marcha, que está em marcha, que decide caminhar com Ele.
Então ele diz que todos aqueles que decidem caminhar com ele são discípulos dele. E o que seriam esses discípulos? Seriam aqueles que estão dispostos a aprender, são os aprendizes. Amém? Jesus está dizendo aos seus discípulos que aqueles que marcham com ele, marcham em direção ao reino de Deus. Aqueles que são mansos de coração, como nós vamos ler, são aqueles, e ele faz essa referência no início, né, de todo aquele discurso que foi um dos maiores do Sermão do Monte. Dentro de toda a passagem, de todo esse discurso que ele fez, por várias vezes ele esteve nesse monte, mas de todos os discursos dele, assim como Moisés esteve no monte e recebeu a revelação da lei, Jesus estava trazendo um novo entendimento sobre a lei, sobre andar com ele. Aleluias. E nisso, aqueles que marcham com ele, é onde consiste a verdadeira felicidade. Aleluia. Essa tradução, inclusive, faz uma referência ao Salmo 1. É justamente assim uma conexão com esse salmo lá no Antigo Testamento, onde fala daquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que não se detém na roda dos escarnecedores, mas anda na lei do Senhor. Aquele que anda nos seus caminhos, mas não andam segundo os caminhos dos ímpios. E o Mestre nos inspira a sermos firmes nessa marcha. Amém? Eu vou ler aqui com vocês em Mateus 5. E eu decidi assim, o Senhor pôs no meu coração falar sobre os mansos e sobre os humildes, unindo esses dois aspectos da vida de Jesus com quem nós deveríamos parecer, porque é o que ele nos remete muitas vezes, pois ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui em Mateus 5 fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Aleluia. E no versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amém. Aqui os pobres de espírito, aonde fala que essa passagem traz uma tradução também a respeito daqueles que são mansos e aqueles que são humildes. O Sermão do Monte tem essa essência, a essência do ensino de Jesus a respeito de quem ele mesmo era. Se você quer caminhar, se você quer caminhar em marcha e caminhar seguindo o exemplo dele, seguindo o exemplo e olhando para ele, é preciso que você aprenda dele, que você seja um discípulo, que você esteja disposto a ser aprendiz. Amém? E aqui eu diria que esse discurso dele no monte, falando a respeito das bem-aventuranças, dessa felicidade que consiste o reino de Deus, seria a base e a constituição sobre sobre os princípios e valores do reino. Parecermos e nos tornarmos como ele é. Ele estava falando das virtudes de caráter espiritual, daquele que fazia parte dele mesmo, como sendo imitadores de Cristo, a fim de revelar tudo que não pode ser compreendido naturalmente, de maneira do que você vê, assim como Deus revelou a sua glória e tudo aquilo que ele criou e nos torna indesculpáveis através daquilo que nós observamos, mas ele nos traz para um lugar não somente de observação, mas de compreensão e de consciência de quem nós somos.
não apenas para observarmos. Aleluias. E assim ele revela, na intenção e a fim de revelar tudo aquilo que não compreendemos, nos tornássemos instrumentos da manifestação, da revelação das suas virtudes, através de quem você é. É andar com Ele, é que te faz, é o que te torna. E não é só andar. É possível que eu mesma, como cristã, fale, eu ando com Cristo e não tenha atitudes que condiz com aquilo que eu falo. Mas tem até mesmo uma confirmação, eu diria assim, de que nós passamos a parecer com quem nós andamos mais. Umas 5 pessoas, eu diria. Assim como cientificamente é comprovado. Nós passamos a nos parecer com pelo menos as 5 pessoas com quem nós mais andamos. Imagina se você andar constantemente. E eu acho até engraçado que eu falo muito que o casal, eles passam muito tempo juntos, eles começam a se parecer muito. A fala, o jeito, parece que no olhar você já sabe mais ou menos o que o outro quer, o que ele está sentindo. Você sente a pessoa. E eu diria até assim que eu e meu esposo, a gente fala assim. Ele brinca e fala assim, eu sei todos os jeitos dele, né? E ele fala, não, essa fala é minha. Eu falei, pois é, eu já sei imitar ele. Eu acho engraçado, né, isso. Como a gente passa a parecer com aquelas pessoas que a gente convive. E com a esposa, e a esposa é assim. Passa a se parecer no modo de falar. E é isso que Jesus quer que nós passamos a ser parecidos com Ele, andando com Ele. Paulo orou ainda, eu queria citar aqui em Efésios 1, no versículo 17 e 18. Ele disse que, orando, falando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, para você entender para o que você foi chamado. Às vezes, por falta, muitas vezes, da gente entender o porquê nós não mudamos de atitudes, daquilo que nos faz cair, daquilo que nos faz errar o caminho. Nós precisamos abrir os olhos do nosso entendimento. Ele fala ainda em Romanos que somos chamados, Romanos 8, 29, fomos chamados e escolhidos para sermos semelhantes à imagem do seu Filho Jesus, para que nós nos tornássemos semelhantes a Ele, no seu modo de agir, de pensar, de falar, de reagir, de sentir, do seu modo de perdoar, da sua capacidade de poder agir como Ele agiu, porque isso é manifestar o reino de Deus, sendo manso, abrindo mão de ser tão reativos muitas vezes, ou aquilo que nós estamos manifestando glorifica o nome de Deus? Ao discernirmos essas promessas do Senhor a respeito de fazer parte desse reino, como promessa de nos tornarmos mansos, nos faz felizes. E não o contrário, como eu disse da outra vez, assim, não o contrário. É o ser manso, é o ser humilde. Como? É preciso que você reconheça, como Paulo falou, abrindo os olhos do nosso coração, Ele também revele a nós o pleno conhecimento de quem é Jesus, para que a gente possa ter conhecimento a respeito de quem Ele é e daquilo que não diz respeito à sua pessoa.
quando nós discernimos essas promessas sobre o que significa o reino de Deus, a gente passa a discernir também as virtudes de Deus, comunicadas a nós, reveladas a nós. Nós só podemos andar em espírito, o espírito de mansidão, o espírito pobres de espírito, quando nós esvaziamos de nós mesmos. O espírito é o sopro, né, daquilo que nós temos dentro de nós, porque ele não pode habitar um lugar onde não glorifica o nome de Deus. Para que nós tornemos algo, é preciso que a gente deixe algo. É lançar mão de algo, deixar algo para lançar mão de outro. Assim, quando Jesus teve alguns verbos aqui nesse versículo, nos traduz isso como quando ele, vendo as multidões, ele tinha uma palavra para falar específica. Ele teve alguns verbos aqui, define isso. Ele subiu, ele se assentou, e os discípulos chegando, ele começou a ensiná-los. Então aqui, tudo isso aqui se discerne assim como atitudes. Os discípulos saíram do seu lugar e foram até ele, seguiram ele. Era preciso que eles saíssem daqueles costumes, porque a única coisa que eles tinham ali até então eram os costumes dos fariseus, dos escribas, daquilo que eles tinham aprendido até ali. Então, Jesus estava ensinando algo novo, para que eles entendessem a respeito desse reino que não é deste mundo. Amém? Porque quando nós discernimos essa forma de revelação, de comunicação a respeito desse reino, nós nos tornamos não somente felizes, mas mais que isso, mais do que isso. Inclusive, pela ciência, uma das coisas que o ser humano mais busca, já é comprovado também, é a felicidade. As pessoas vivem em busca de uma felicidade, de preencher um vazio, de querer algo. E para isso, muitas vezes ele está numa busca incessante, como se estivesse patinando, porque a verdadeira felicidade está em Cristo. Até que a gente, como a nossa natureza humana, consiga discernir nesse nível, nos custa também um preço de renúncia. Então, mais do que nos tornarmos felizes, ele nos torna coparticipantes da sua natureza. Nós passamos a compartilhar, né? Uma palavra muito na moda, compartilhar dessa característica de Jesus, de como ele é, de sermos como ele, parecidos com ele, ao ponto de que, como aconteceu com Pedro, quando olharam para ele, ele andava tanto com ele e falou: você é um deles, você se parece, você fala como eles. Será que é até engraçado? Eu vi uma frase uma vez, há muito tempo, que se você hoje fosse condenado por ser cristão, teria prova suficiente para te condenar? Se tivesse provas suficientes para falar, ele está condenado porque ele é um cristão. Não porque estão me falando, mas as atitudes dele revelam que ele é um cristão. Será que nós teríamos características suficientes? Jesus foi condenado sem cometer nenhum pecado. A humildade não é negar a sua força. Porque se eu for humilde, eu sou fraco. Não. Ela é reconhecer a sua fraqueza. E não está na moda falar sobre humildade. Com o modismo do empoderamento, e nós entendermos que o poder que nós precisamos ter precisa vir de Deus. Porque se você se firmar na sua própria força, você vai ter que se sustentar nessa sua força. Isso vai te custar muito. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir, porque você está firmado numa força limitada.
essa força não vai te levar a muito longe. Como você vai sustentar firmado apenas na sua própria força? As pessoas correm, se fadigam para poder chegar num nível de bem-sucedido, de sucesso, mas muitas vezes os alicerces dela, como foi dito também no Sermão do Monte, mais à frente, estavam firmados sobre areia. Não foi suficiente para sustentar. Então, a humildade é uma dependência. É uma dependência e isso vai na contramão do mundo. Vai ter que abrir mão do orgulho, da dureza de coração, da apatia, da frieza, da indiferença. É uma dependência de Deus e não uma autossuficiência. Não é uma autossuficiência, é andar na contramão do mundo. As virtudes do mundo, elas se pautam em coisas efêmeras, é passageira. Mas as virtudes do reino te conduzem à eternidade. O humilde reconhece a sua força. E para que ele seja humilde, ele vai lavar os pés dos seus inimigos. Jesus lavou os pés de Judas. Ele vai partir o pão. Quando ele estiver pronto a ser crucificado, ele vai repartir o pão, ele vai compartilhar de uma comunhão. Isso só é possível se for manso. Se ele não tiver problema com a identidade dele, de quem ele é. Não importa do que o acusem, ele não abriu a sua boca. Ele sabia quem ele era. A humildade, ela é a maior força de caráter de um ser humano. Felizes são aqueles que reconhecem a sua indignidade. Felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza de espírito. E não pobreza em caráter físico, financeiro, mas aquele que é despido de si mesmo, que esvazia-se de si mesmo. Isso é ser pobre de espírito. Aquele que é capaz de falar: eu errei, me perdoa, eu preciso de ajuda. É ser humilde. Felizes são aqueles que reconhecem a necessidade de perdão e da graça. Porque se não perdoar uns aos outros, você também não será perdoado. É preciso abrir mão da justiça própria, da sua razão de ser. A sua razão está em ser filho, porque foi para isso que Ele nos chamou, para manifestarmos a glória, os frutos do Espírito. A falsa humildade, aqueles que se dizem ou que querem fazer de tudo para forçar a humildade, é uma revelação de orgulho, é uma forma de característica de orgulho, por não reconhecer a necessidade de dependência, de rendição. Render é deixar para que Ele venha e me liberte de um lugar aonde eu estou aprisionada. Aí Ele vem e me tira desse lugar onde me causa condenação, para me render. Amém? Felizes são aqueles que conhecem. A verdadeira humildade, ela precede a honra. Mas o orgulho, ela precede a ruína, a queda. O homem que está apoiado na sua própria força, no seu orgulho, na dureza de coração, ele está fadado a cair. Aquele que se humilha diante de Deus não tem dificuldade em reconhecer as suas debilidades. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus e reconhece sua estrutura, que sem Ele te exalta,
Amém? Hoje eu gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre onde você precisa mudar. A que nível de lugar o Senhor está querendo te levar, de conhecimento e de revelação. Em Provérbios fala, eu estou fechando aqui, que o temor do Senhor, em Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra, e a soberba que procede à ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. A Bíblia fala do soberbo, do arrogante, do mexeriqueiro, daquele que faz fofoca, que se mete em contendas. Ele separa os melhores amigos. Aquele que chega e aponta e fala: você errou, e não perdoa. Separa os melhores amigos. Esse é um sinal de soberba. É um sinal do mexeriqueiro, do fofoqueiro, daquele que se mete em intrigas, que não separa. Mas aquele que fala assim, que aquele que perdoa, aquele que mais ama. O homem sábio é humilde de espírito. Ele não se opõe ao verdadeiro conhecimento. Ele faz as melhores escolhas. E, como disse aqui em João 15:8, fala: nisto meu Pai é glorificado, em que deis muitos frutos, assim tornareis meus discípulos. Para nos tornarmos, ninguém dá fruto sem antes produzir algo, sem antes lançar uma boa semente. Então você vai colher dos frutos da longanimidade, da amabilidade, da temperança, de todos aqueles frutos ali em Gálatas 5. Você vai desfrutar disso que você mesmo está plantando. E Ele convida você hoje a vir para esse caminho, a caminhar com Ele, a andar nessa caminhada do Eshrei, né? Aonde Ele diz, Ele dá a direção do reino para você. E para isso você precisa sair da multidão, dos modismos, daquilo que te leva para fora da presença dEle, que não glorifica, não é fruto de arrependimento, não glorifica o nome do Senhor. É preciso que você também tenha uma atitude, saia da multidão e você ouça, para que você ande com Ele, para que você se torne aquilo que você deseja. É preciso deixar, é preciso abandonar as velhas obras, deixar a multidão e seguir os seus passos. Porque assim é o que é o que são chamados. Vocês como discípulos, vocês foram vocacionados, vocês foram chamados para o ministério, e agora Ele passa a te revelar as virtudes do reino. Aleluia. Ele mesmo disse: o meu reino não é deste mundo. Entrega hoje a Ele, perdoa. Procura ver os seus próprios conceitos a respeito daquilo que você vê que foi injustiçado. Entrega aos pés da cruz. Amém? Eu quero orar por você e agradecer a oportunidade, em nome de Jesus, para que nós possamos caminhar nesse caminho que glorifica o nome do Senhor. Que possam olhar para você e falar assim: você é diferente. Amém? Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, nesse momento, Pai, eu entrego, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Mente, coração, Senhor, e declaramos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que somos Teus filhos, ó Deus. Os filhos de Deus manifestam, Senhor, os frutos do Espírito, Senhor. Nós somos conhecidos por isso, ó Pai. Por isso nós declaramos nessa noite, Senhor, que Tu és o Senhor da nossa vida. Declaramos, ó Deus, e abrimos o nosso coração a Ti, Senhor. Deus, nos leva para esse lugar de intimidade, Senhor, de revelação, Senhor, onde nós podemos nos assentar contigo, ó Pai.
para que possamos caminhar, Senhor meu Deus, nesse caminho que revela a eternidade, ó Pai. Tira todos os bloqueios, aquilo que impede, Senhor, muitas vezes, Senhor meu Deus, por causa de uma falsa humildade, Senhor, que não glorifica o Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós Te glorificamos e Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém.